E o senador Sérgio Moro, do União Brasil, criticou a proposta do governo sobre regulamentação das mídias sociais e afirmou que o projeto tem graves erros. Vamos acompanhar na reportagem de David de Tarso. As falas do senador Sérgio Moro, do União Brasil, foram durante um debate na Brasil Conference, evento promovido por estudantes brasileiros nos Estados Unidos. Um dos temas foi a regulação das redes sociais e o combate à desinformação nas plataformas virtuais. Recentemente, o governo encaminhou sugestões ao projeto de lei das fake news de relatoria do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. O senador afirmou ver risco de censura na proposta. Segundo Moro, o próprio presidente Lula divulgou uma desinformação grave ao afirmar que o plano do PCC contra ele e outras autoridades seria uma armação do próprio parlamentar. Esse governo atual também já incorreu em desinformação, em ataques. E não vou entrar aqui em detalhes, mas podemos lembrar os episódios que aconteceram semana passada, inclusive envolvendo falas do presidente da República, inclusive envolvendo também, no caso, a minha pessoa. Igualmente, falas do secretário de comunicação do governo. Não vou entrar aqui nas minúcias porque não é esse o caso, mas apenas lembrar que qualquer autoridade está sujeito a cometer esses erros. Daí porque colocar no governo executivo um poder de supervisão sobre as redes, como se fosse uma espécie de mandato em branco, é algo muito arriscado. Moro disse que vê com preocupação a ideia do governo de Lula de criar uma entidade autônoma para supervisionar tudo aquilo que é postado nas redes sociais. O senador lembrou ainda que Lula e integrantes do governo têm feito diversas críticas a autoridades e instituições sem fundamento. Nós temos visto, por exemplo, ataques pessoais ao presidente do Banco Central, não só pelo presidente da República, mas pela toda a mídia e partido que envolve também o presidente da República. Semana passada, os acontecimentos foram amplamente divulgados. O presidente da República deu uma entrevista referindo-se, dizendo que queria se vingar da minha pessoa e depois utilizou um palavrão impróprio. Aquilo foi tudo uma estimulação de discurso de ódio em partido, em mídia. Depois, na quinta-feira, divulgou uma desinformação grave em um momento delicado de que haveria uma armação minha relacionada a esse plano do PCC para cometer um atentado contra a minha família. Em outro painel no mesmo evento, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou que a corte pratique ativismo judicial. Existe uma percepção bastante equivocada de que o Supremo Tribunal Federal é extremamente ativista, que inventa legislações e produz decisões que trazem insegurança jurídica. Gostaria de dizer que nada disso acontece. O que existe mesmo é um protagonismo judicial. Por qual razão? Como tudo pode chegar ao Poder Judiciário, o Judiciário passa a ter uma visibilidade incomum. O ministro ainda rebateu as críticas às decisões do STF, afirmando que cumprir a Constituição com independência e coragem moral não é participar de um torneio de simpatia. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, conosco aqui no Fast News, Gustavo Segré, analista, comentarista, professor, trabalha aqui no Grupo Jovem Pan. Segré, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Queria, claro, tratar dessa questão que vem sendo amplamente debatida nas redes sociais também, em vários fóruns que tratam sobre liberdade de expressão. Como você tem avaliado essas movimentações do governo federal para regular as mídias sociais? Quem iria determinar o que é verdade e o que é mentira? Falar em censura seria um exagero? Boa tarde, Daniel. Boa tarde à nossa audiência. Com certeza absoluta é uma regulamentação que não procede, porque é subjetiva. Uma pessoa ou uma comissão, um grupo de pessoas determinando se o que você, eu, ou quem está nos assistindo, falamos ou escrevemos nas redes sociais é válido, é fake, é agressivo. Eu entendo que o que poderia ser feito seria uma regulação para que as redes sociais identifiquem a pessoa que faz essa afirmação. E aí, sem se esconder no anonimato, responsabilizar a pessoa por aquelas falas que ela está dizendo.
quando você tira a palavra liberdade ou regulamenta ela, coloca em risco o futuro, porque começa dessa forma, regulamentando, e depois passa a proibir. E quando a liberdade é proibida, é um risco para a sociedade em si. Mas eu gostaria também de puxar o segundo assunto que o ministro Barroso comentou. E é uma questão curiosa que não acontece na grande maioria dos países. Se você perguntar a quem hoje nos assiste quais são os 11 nomes dos jogadores da seleção brasileira, provavelmente não vai lembrar mais do que 5 ou 6. Mas se perguntarmos quais são os nomes dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, com certeza ele vai saber de 9 ou 10 e talvez os 11. Isso é incomum. E isso é porque a Corte Suprema está participando muito do dia a dia. E eu não sei se é bom ou é ruim, mas essa participação claramente é incomum.